Nós estamos na nossa segunda mensagem sobre os atributos de Deus e eu espero que de alguma forma Deus vos abençoe tanto quanto me está a abençoar a mim ou ainda mais. Então vamos, antes de entregar este tempo a Deus, pedir que Deus fale a nossa vida, o nosso coração. Amém? Vamos abrir o nosso coração para Jorge, não é? Pai, queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos deste, Pai, de virmos até esta tua casa, Senhor, para te adorar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Te peço agora, Senhor, que tu estejas com o nosso líder, o pastor Samuel, Senhor, que ele possa falar por ti, Senhor, que tu fales por ele, Pai, que essa palavra seja dirigida ao nosso coração, à nossa mente, Senhor. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos entender a tua palavra, Senhor, aquilo para que tens para nos mostrar, Pai. Também te queremos, Senhor, entregar nas tuas mãos todos aqueles irmãos que não puderam vir, Senhor, seja pelos motivos que for, Pai, abençoa-os também, protege e guarda-os, Senhor. E também te quero pedir, Senhor, que esta palavra possa também nesta semana chegar àqueles que estão lá fora, Senhor. Aqueles que precisam de ouvir a tua palavra, Senhor. Que tu tires do nosso coração o medo, a insegurança, Senhor, possamos, porque nós podemos neste país, Senhor, para falar livremente da tua palavra, Senhor, porque tu tens-nos dado esse privilégio e essa glória, Senhor. E por isso nós entregamos este tempo em teu nome, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém. Porquê falar sobre Deus? Porque aquilo que tu pensas de Deus vai determinar em muito a forma como tu vais viver a tua vida. Se tu vês que Deus é um Deus distante, então tu vais viver como se Ele estivesse distante. Se tu pensas que esse Deus é um Deus que está perto, então tu vais viver como se estivesse perto. Então o que nós pensamos sobre Deus é muito mais importante do que muito mais relevante do que se calhar nós julgamos. Por isso é que eu decidi meter-me nesta aventura, que é falar um pouco sobre quem Deus é durante várias semanas, não é? E porque eu acredito que isso é fundamental. Tozer diz no seu livro Mais Perto de Deus: se pudermos extrair de qualquer pessoa uma resposta completa à pergunta o que te vem à mente quando pensas em Deus, poderemos com certeza prever o futuro espiritual dessa pessoa. Ou seja, aquilo que nós pensamos de Deus vai determinar em muito a forma como nós vamos viver a nossa fé. E por isso é importante que nós tenhamos uma noção clara de Deus e o mais autêntica com quem Ele é, para não criarmos um ídolo, como muita gente tem. Semana passada tocamos em alguns pontos sobre quem Deus é, não é? Deus, uma das coisas que vimos é que Deus é autoexistente e autossuficiente. O que significa que Ele sempre existiu, sempre vai existir, Ele não precisa de ninguém. Deus não precisa de ti nem de mim. Nós é que precisamos dele. Às vezes há pessoas que pensam que Deus sentiu-se só no universo e criou o homem. Esqueçam, isso não é verdade. Se Deus criasse algo, se Deus tivesse necessidade de algo, essa era a sua própria limitação. Então Deus não precisou do homem. Ele não precisou do homem porque estava sozinho. Eu vi esta história muitas vezes enquanto eu crescia na fé. Não é? Muita gente dizia que Deus sentia-se só no universo. Deus não sentia-se só. Na verdade, hoje ainda vamos ver que Deus nunca esteve só. E Ele é um Deus de comunhão. Mas esta ideia de Deus sempre existir e de ser suficiente é fundamental na nossa abordagem da fé. Outra coisa que percebemos é a omnipresença de Deus. Deus está em todo lugar, aqui, perto de tudo, próximo de todos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, por mais incrível que pareça, Deus está no momento mais alegre, que é no nascimento de uma criança, como o nosso neto nasceu a semana passada, não, o nosso último neto. Como está no momento mais alegre, como no momento mais profundamente triste, de perdas, momentos de violência. Não sei se vocês conseguem imaginar isto. É algo presente também. O facto de Deus estar presente não significa que Deus está conivente com o que está a acontecer. Mas o que significa que os momentos mais difíceis da nossa vida, Deus esteve e está presente. Agora, isto aqui é completamente revolucionário. Se foi semana passada que falámos.
Outra coisa que vimos é que Deus não muda, Ele é imutável. Significa que tu não tens que fazer uma marcação para te encontrares com Ele. Dizes, olha, a que hora está disponível Deus? Ou então tens que olhar para a cara dele e ver se ele está de bom humor ou não, se ele está bem disposto ou mal disposto, não é? Como algumas pessoas, não é? Para saber se te vais aproximar ou se vais te afastar. Deus é imutável, Ele está sempre bem disposto, Ele está sempre disponível, Ele está sempre poderoso para vir ao nosso encontro. O que significa também que Ele não se vai melhorar, Ele não se vai esquecer daquilo que prometeu. Alguém se esqueceu de uma promessa que nos fez? Lembram-se que alguém nos prometeu uma coisa, a pessoa esqueceu-se? Lembram-se? Então, ao contrário, vocês lembram-se de ter prometido alguma coisa e esqueceram-se de cumprir? Isso também. Essa é outra coisa importante. Ora, Deus não muda. O que significa que Deus, quando promete, Ele sempre se lembra. E outra coisa que falamos é a eternidade de Deus. Não é? Deus é eterno, sem início e fim. Agora, isto às vezes nós pensamos, mas o que é que isto tem a ver? Isto tem muito a ver connosco. Porquê? Se Deus é imutável, as tuas orações podem ser... Quando tu pensas nos heróis do Velho Testamento, em quem é que tu pensas? Alguém que foi importante? Davi. Okay. Agora, Deus pode responder à tua oração como respondeu a Davi? Qual? Deus tem o mesmo poder? Então significa que nós podemos ter dele tudo o que todos os grandes heróis da fé tiveram. Porque ele é imutável. Então, há muita coisa que nós podemos tirar quando pensamos em Deus. Hoje vamos ver algumas outras facetas. Estamos a falar dos atributos incomunicáveis de Deus, que são aqueles que Deus tem e que não os partilha com o ser humano. Mas hoje vamos entrar um pouco em alguns que ele partilha connosco. Mas a coisa o que eu queria agora falar convosco é esta ideia da unidade de Deus, que é uma coisa muito interessante, que eu acho que às vezes nós não pensamos muito nisto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus não é dividido em partes. Ainda que o vemos em momentos diferentes, manifestando-se de formas diferentes. Quando alguém chamou isto a simplicidade de Deus, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada atributo de Deus é uma verdade sobre o mesmo Deus. Por exemplo, quando vocês vão ler o livro de 1 de João, diz assim, Deus é luz. E depois mais à frente diz, Deus é amor. Agora, Deus é uma parte luz e uma parte amor? Ou Deus é luz e é amor também? Deus é as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, às vezes nós pensamos em Deus assim, como uma série de atributos, não é? Que estão, não encontrei em português, paciência, cozinha espanhol, não é? Eternidade, omnipresença, ira, sabedoria, independência, misericórdia, verdade, bênção, uma série de atributos assim, não é? E pronto, é uma forma de pensar, mas verdadeiramente Deus não é assim. Deus não é uma soma de coisas. Deus é uma unidade. Vamos tentar perceber isto. Por exemplo, seria mais ou menos assim. De um lado tu vês o amor e do outro lado tu vês a justiça. Não é? A justiça de Deus. Não é? Podemos dizer que o amor é representado pelas linhas verticais e o amor pelas horizontais. Pensando que este ciclo é Deus. Não é? Mas depois tu começas a pôr outras coisas. Não é? Tu começas a pôr a santidade na diagonal e depois começas a pôr outras todas. Não é? Ou seja, quando tu olhas para Deus, Deus basicamente é tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, Deus é uma pessoa unificada, é uma unidade. Não é? E isto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que como não podemos capturar quem Deus é no momento, Deus vai dizendo aos poucos quem é que leva. Não é? Se tu te fosse descrevendo aqui, o que é que tu dizias? Não é? Samuel, que é um rapaz bonito, e começava a ir a dizer mais coisas, não é? Cabelo preto, muito preto, não é? Pretíssimo, modesto, não é? Com esta minha apresentação só podia ser uma pessoa modesta, não é? Mas quando nós olhamos para Deus, Deus é tudo isso ao mesmo tempo. Claro, não podíamos capturar o caráter de Deus num só momento, porque seria como um flash e nós ficaríamos abananados. Então Deus vai, aos poucos, dizendo quem Ele é. O que é interessante é que às vezes nós pensamos
temos uma ideia muito errada. Pensamos que numa altura Deus é amor e noutra altura Deus é justo. Por exemplo, enquanto eu crescia na fé, muita gente dizia que o Deus do Velho Testamento é um Deus de justiça, um Deus mau. E no Novo Testamento é um Deus amoroso. Agora, será que Deus é assim? Deus é o mesmo. Isto é uma coisa que nos deve fazer pensar. Porquê? Porque, verdadeiramente, quando nós olhamos para Deus, nós não podemos esquecer que este Deus é sempre amoroso e é sempre santo. Ou seja, o que é que significa isso? Quando tu cais em pecado e Satanás te vem acusar, ele é a tua justiça. Ao mesmo tempo, um Deus repleto de misericórdia. Quando tu pecas, tu não podes esperar só com a sua misericórdia. Tu também tens que contar com a sua santidade. Ou seja, nós não podemos ter uma abordagem no nosso gosto. Porque senão muita gente o que tem é basicamente uma série de ídolos em casa que vai tirando de acordo com o gosto. Ou seja, se eu estou em baixo, então eu vou buscar um Deus de misericórdia. Se eu faço asneiras, eu não procuro um Deus justo e santo. Eu procuro um Deus amoroso. Agora, quando eu vou ter com este Deus amoroso, quem é que ele é? Ele também é justo e santo. Agora, isto, quando tu pensas assim de Deus, faz todo o sentido. Porquê? Porque tu não podes pensar assim, bem, eu posso fazer o quê com a minha vida? E no final de tudo, como Deus é amor. Não é? É um livro que se vendeu muito por aí, chamado O Amor Vence, não é? O qual dizia, não é, um pastor evangélico, que dizia que no final da história toda a gente vai ser salva. Porque Deus é amor. E não é bem assim, porque Deus também não deixa de ser as outras coisas. Então, quando nós pensamos nesta questão da unidade de Deus, pensamos que este Deus é tudo isso ao mesmo tempo. Agora, outra coisa que nós vamos passar muito ao leve é a questão do Deus triuno, do Deus trino. E porquê passar? Porque a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Não é? Se encontrarem, é porque tem uma versão que não está atualizada, que não está autorizada também. Porque a Bíblia não fala da Trindade, mas dá o conceito da Trindade, do Deus trino, que nós conhecemos. Eu vou passar muito ao leve. Começa logo no livro de Gênesis, quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Agora, falem para vocês próprios. Pois, estava a falar. Não dá sentido, não tem sentido, não é? Porque aqui está implícito o quê? O plural, não é? É Deus a falar consigo próprio. Percebemos mais à frente que o Espírito e o Filho estão envolvidos na criação. E nós somos a imagem. Ele não está a falar para os anjos, porque nós não somos semelhantes aos anjos. Ok? Não é porque não temos asas. Alguns têm asas, mas voam baixo. Não é? Mas nós somos a imagem de Deus. A imagem espiritual de Deus. E podemos ver muitas evidências disto no Velho Testamento. Não é? Quando há aquele episódio no livro de Isaías, que Deus fala: quem enviarei e quem há de ir por nós. Percebemos a importância aqui do plural. O Novo Testamento está cheio de evidências disto também, deste Deus triuno. Quando Jesus foi batizado, num momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, e uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado. Encontramos aqui o Deus que fala, o Deus Pai que fala do céu, o Filho que está a ser batizado e o Espírito que desce do céu à terra e equipa Jesus para o ministério. No final do ministério terreno de Jesus, Jesus disse: ide e batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A própria salvação paulina nas cartas diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Ou seja, este Deus está junto. E poderíamos ver muitas mais evidências na Bíblia, não é? Agora, o que significa a Trindade? A Trindade é isto aqui. É um desenho que eu acho interessante. A Trindade basicamente são três pessoas. Eu digo a Trindade, Deus é três pessoas. Eu não digo Deus são três pessoas. Mas Deus é três pessoas, porque Deus é singular.
e ao mesmo tempo plural. Não é? Mas quando falamos de 3 pessoas, fala de 3 pessoas com características próprias. Eu não vou dedicar muito tempo a isto, vou só tirar a essência que eu acredito que Deus quer compartilhar connosco nesta tarde. Não é? Também percebemos uma coisa, que não há um maior ou um mais pequeno. Cada pessoa é plenamente Deus. Cada um deles tem plenamente a divindade. João capítulo 1 fala Cristo sendo plenamente Deus. Em Colossenses diz toda a plenitude da divindade vive em forma corpórea em Cristo. O Espírito Santo também, por exemplo, no Salmo 139 fala: para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás aí. Quem é que é omnipresente? Deus. E quem é que está aqui a falar? De quem está a falar? Do Espírito. Então vemos este Deus que se manifesta em 3 pessoas. Mas no final é importante dizer que há só um Deus. Isto, claro, fica uma série de... Muita gente fica, mas isto é um mistério. Pois é um mistério. Há muitas coisas que são mistério na vida. E este é mais um. Quais algumas imagens? Há pessoas que tentam pensar, mas como é que isso acontece? Então vamos buscar ilustrações, não é? Há várias ilustrações, talvez alguns conheçam. Alguma ilustração sobre a Trindade? Um ovo. Um ovo? O que é o ovo, claro? Que é a casca. Sim. E também o parte branco. É interessante, mas se vocês tirarem a casca não é todo o ovo. Pois não. Nem o que está dentro é todo o ovo. Não é? Então nós podemos buscar ilustrações assim, não é? Como aquela da água, não é? Em estado sólido, líquido e gasoso. Como há pessoas que pensam numa árvore que tem um tronco, galhos e folhas. Mas cada parte não é tudo. Bem, uma das ilustrações que se fala muito é do Sol, não é? O Sol. O Sol é constituído por matéria, luz e calor. Bem, mas eu não vou falar muito sobre isso. Também não vou falar muito sobre isso, também não tenho muito para falar, para ser muito honesto. Não é? Mas é impossível, não é? Mas a Trindade de Deus é este Deus que se relaciona entre si. Mas porquê que eu acho que Deus é um Deus trino? Ou quais as grandes lições que nós temos desta Trindade de Deus? Acho que uma delas é esta ideia da unidade na diversidade. Deus é um Deus diverso, que se vocês percebem que Ele se manifesta em fases diferentes na história. Então Ele é como que um Deus que parece diferente em algumas alturas, mas é o mesmo Deus. Quando vocês veem, por exemplo, a manifestação de Deus em alguns episódios da Bíblia, vocês dizem isto aqui é assustador. Há pessoas que não gostam de ler os livros de juízes ou de reis, porque só há carnificina, não é? Só há juízo, não é? Há outros que gostam mais das coisas mais softs, não é? Mas Deus é tudo isso. E eu acho que isto é importante. Nós percebemos de um Deus que se manifesta de formas diferentes para que nós o possamos conhecer. Mas é um Deus uno, é um Deus que é íntegro. Outra coisa que nós percebemos é a comunhão da Trindade. É um Deus que se relaciona entre si. Porquê isto é importante para nós? Eu acho que a Bíblia aplica este conceito também na nossa vida em duas circunstâncias. Uma, no ambiente de casamento, não é? Em que um homem se junta com uma mulher e estão um só. Que é estranho, não é? Mas é o que a Bíblia fala, né? São uma só carne. E um outro conceito é o conceito da igreja. Porque tendo muitos membros, somos um só corpo. Uau! E isto é incrível. O que mostra que, assim como Deus se relaciona entre si, e Deus é uno e tem comunhão entre si, nós também deveríamos aprender esta grande lição no nosso relacionamento. E de alguma forma eu acredito que é um dos atributos que Deus começa a partilhar connosco. Esta importância de nós também, podíamos falar de trindade do ser humano também, mas a importância de nós vivermos também num relacionamento. Não é? Deus nos criou para isso mesmo. Agora, eu gostava de ver mais 2 aspectos de Deus, nos quais Deus partilha connosco, nos quais nós podemos descobrir um pouco do seu ser. A primeira delas é o Deus que é Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Ele falou isso à mulher samaritana, quando disse: Deus é Espírito, importa que o adorem em Espírito e em verdade. Significa claramente que Deus não é limitado por nenhum espaço, não tem um corpo físico, nem é feito de matéria.
Ou seja, por isso mesmo é impossível representar Deus. O povo de Israel, na sua ilustre pensamento, uma dada altura queria representar Deus. O que é que eles fizeram de Deus? Lá quando Moisés foi para o monte. Um bezerro. Não é? Agora pensemos no bezerro. Será que o bezerro pode representar Deus? Não. Talvez eles pensassem, bem, é um animal forte, cheio de vida e tal. Pronto, podíamos ter um aspecto, mas e as outras coisas? Por isso é que a idolatria sempre é uma forma ultrajosa de tratar Deus, porque Deus não pode ser representado por nenhuma imagem. Porque Deus não é qualquer imagem que nós concebamos. Não é? Agora, quando nós pensamos nisto, que Deus é espírito, que não tem um corpo físico, que não é feito de matéria, como o resto da criação, mas Deus também não é somente energia. Espalha por aí, ou pensamento, ou qualquer outro elemento. De alguma forma, Deus é um ser. E em algumas alturas, Deus decidiu até mesmo se manifestar. Não é? O que eu acho curioso nisto tudo é que, ao mesmo tempo, Deus nos dá um espírito para adorá-lo. Não importa que aqueles que o adorem em espírito. Por isso, esta é uma parte no qual Deus começa a partilhar connosco. Ele nos dá um espírito para que nós possamos adorá-lo. Em 1 Coríntios diz que com o nosso espírito nós nos unimos ao Espírito do Senhor. O Espírito Santo testifica connosco que nós somos filhos de Deus. O Espírito fala com o nosso Espírito. Somos filhos de Deus. E a Bíblia fala que um dia, em Espírito, voltaremos para Deus. Então, parece-nos apropriado pensar que este atributo de Deus, que Ele é um ser espiritual, é algo que Ele começa a partilhar contigo e comigo. E aqui talvez seria bom nós pensarmos e pararmos, não é? Como é que o teu espírito está ligado a Deus? Como é que tu deixas que o seu espírito fale com o teu espírito? Num mundo materialista como o nosso, que é feito de coisas e de brinquedos que nós vamos acumulando em nossa casa, não é? Basicamente são brinquedos adultos, não é? Aquelas coisas novas que nós compramos, não é? Aquela peça de louça, aquele sofá, aquela mesa, são brinquedos adultos, não é? Porque as crianças têm os seus brinquedos, os adultos também têm os seus brinquedos, não é? Um carro, um outro carro, são brinquedos, não é? Todo este mundo que nós temos feito de matéria, não é? Muitas vezes nós vamos esquecendo e pensamos que este mundo físico é mais real ou mais permanente que o mundo espiritual. Mas é precisamente o contrário. O mundo do espírito, onde Deus está, é um mundo que não termina. Enquanto que o mundo da matéria, no qual todos nós vivemos, é um mundo que tudo vai terminar. E quando eu penso nisto, eu penso para mim próprio, não é? Como é que eu deixo que esta realidade espiritual possa crescer em mim e a outra realidade física possa crescer? Porque o que é que grita no nosso dia-a-dia? É a realidade espiritual ou a realidade material? Material. É isso que nós acordamos todos os dias, não é? Acordamos logo alguns homens, não é? Como eu, não é? Ninguém há logo, não é? Começamos logo a pensar na comida, não é? Se eu quero fazer jejum, vocês sabem bem, quando eu penso em fazer jejum, fico logo com fome. Começa aí, não é? Vocês são como eu sou um ser assim, não é? Eu assim, vou fazer jejum e começo logo a ficar com fome. Mas uma das coisas que a mim não me pode faltar é o pequeno almoço. Não é? Se eu quero fazer algo gostoso, é não tomar pequeno almoço. Fico logo. Tenho que me entregar logo ao espírito, porque senão fico na carne e não tenho alguém pela frente. Não é? E já há uma parte acerca desta questão. Às vezes as pessoas pensam que quando fazemos jejum, nos tornamos pessoas muito espirituais. Às vezes tornamos as piores pessoas. Não é? Estamos mal dispostos. Mas pelo menos alguns, como eu, que gostam de comer. Mas essa questão é muito importante nós pensarmos. Mas se Deus é espiritual, então o nosso espírito vai um dia se encontrar com Ele. E por isso nós deveríamos alimentar esta comunhão com este Deus. Dedicar tempo para estar com Ele, para ouvir a sua voz, para alimentar o nosso ser interior.
corremos tanto para coisas que passam tão rapidamente. A outra coisa que eu queria ver convosco hoje era a questão da invisibilidade de Deus. Nunca podemos ver toda a essência de Deus, porque Ele é invisível. Todo o seu ser é espiritual, mas também Ele foi revelando-se nas coisas visíveis e criadas. A Bíblia fala que Deus nunca foi visto por alguém. Desculpe. Deus nunca foi visto por alguém. E depois João mais à frente, diz lá em 1 de Timóteo, diz ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Esta ideia de ser invisível não quer dizer que não seja real. Vocês veem o vento. Alguns vão dizer, mas eu vejo o que ele faz. Vocês veem o amor, veem o ódio, mas é real ou não é? É real. Então, muitas coisas que nós não vemos e que são reais. E Deus também é real, mesmo não o vendo. E lá mais em Timóteo, eu acho interessante, diz o imortal que só habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. 1 João diz que ninguém jamais viu a Deus. Entretanto, o que percebemos é que Deus no Velho Testamento se manifestou várias vezes, chamadas teofanias. Ou seja, aparições de Deus. É o que quer dizer Deus. Fanias é aparição. Então, as aparições de Deus. Algumas aparições que vocês conhecem. Ajudem-me lá. Sarça. Diz? Sarça ardente. Na sarça ardente, é verdade. Os três na fornalha. Na fornalha, que apareceu lá aos amigos de Daniel. O anjo com quem Jacó lutou, não é? lutou. Abraão, que apareceu a Abraão. Quando no deserto, como é que Deus aparece? Numa nuvem, não é? Uma nuvem, e que também numa coluna de fogo. Aos anciões de Israel, apareceu a Manoá e sua mulher, apareceu muita gente. E chama-se as teofanias, Deus, as aparições de Deus. Agora, as teofanias são algumas limitações do próprio Deus. Porque quem Deus é, verdadeiramente, na sua essência completa, não se podia manifestar. Então, decidiu-se manifestar assim. Ora, uma coisa fascinante que nós encontramos no Novo Testamento é o que o Evangelho de João fala, não é? Que diz quem me vê a mim, dizia Jesus, vê o Pai. Esta ideia de que nós podemos conhecer a Deus, o Deus invisível, através de Jesus. Logo no Evangelho de João, no princípio, diz assim, acho muito interessante este versículo, diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito do Pai, que é Jesus, o fez conhecer. Talvez uma das grandes coisas interessantes seria nós fazermos um estudo sobre a pessoa de Deus só estudando Jesus. Porque veríamos realmente muito de quem Deus é. Ou seja, este Deus que está invisível, Colossenses diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ou seja, quando tu conheces Jesus, tu consegues entender quem é este Deus. Porquê? Porque o Deus que está no céu tu não consegues ver. Mas o Deus que veio à Terra, e esse o consegues conhecer. Mas sabe, uma das coisas curiosas da Escritura é que ela vai muito mais longe. Nós estamos a estudar, alguns estamos com os nossos pequenos grupos a estudar qual é o sermão? O sermão do mundo, não é? E nas bem-aventuranças, que foi a primeira lição, aqueles que já começaram, já deram, é interessante que diz lá, não é? Bem-aventurados, puros de coração, porque de alguma forma, tu e eu podemos ver este Deus. Mas só se for puro de coração. Mas há promessas incríveis na Escritura. A Bíblia diz que o veremos face a face. 1 Coríntios 13. O veremos tal qual Ele é.
A descrição mais incrível é no final do livro do Apocalipse, que diz: o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Os seus servos o adorarão e eles vão ver o seu rosto. Tu e eu, se convidas a ver em Jesus, vamos ver o rosto de Deus e seremos tal qual Ele é. Por isso é que eu acho que a Escritura diz uma coisa tão interessante, que diz que quando nós conhecemos este Deus, não é? Nós vamos perceber que na sua presença há delícias perpetuamente. Quando tu pensas nisto, eu acho que a mim me traz uma profunda honra, alegria e ao mesmo tempo responsabilidade. Porque um dia eu vou ver Deus face a face. Um dia eu vou ver e serei tal qual Ele é. E eu acho que é interessante a história que aconteceu na Alemanha há muitos anos atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, quando estava a reconstruir uma das igrejas e encontraram um Cristo lá numa das igrejas. Naquelas invasões, naquelas explosões, tinham ficado sem braços e sem pés. Então pensaram em contratar um grande artista, um escultor, para refazer aquela imagem de Cristo. E depois de muito discutirem, decidiram não fazer nada. Puseram aquele corpo sem pés e sem mãos e por baixo escreveram: nós somos as mãos de Cristo e os pés de Cristo. A Bíblia vai mais longe. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. O que significa que o Deus invisível é visto através de quem? De ti e de mim. Vamos pôr isto em miúdos. O que significa? Que amanhã, segunda-feira, estamos mal dispostos à segunda-feira, não é? Vamos começar a semana pensando assim: glória a Deus, eu sou o corpo de Cristo, não é? Que rica imagem que eu sou, não é? E quando perdemos a paciência, quando nos salta a tampa, não é? Não é? Mas é isto que está por detrás. Este Deus invisível, claro que nós não podemos representar em toda a sua essência, mas se torna visível através de ti e de mim. Isto é uma honra e é uma grande responsabilidade. O Senhor Jesus, na altura em que esteve aqui na Terra, ele disse uma coisa que eu acho fascinante, que é: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Mas nós não falamos da vida eterna. Falamos da vida eterna vai ser estar no dia no céu. Não é? A vida eterna não é isso. A vida eterna é conhecer Jesus. Não só lá, mas também aqui hoje e agora. E quando nós alimentarmos isto, nós percebemos verdadeiramente o quão empolgante é conhecer este Deus. Este Deus que é tão grande, tão majestoso e glorioso. Este Deus que é omnipresente, que está em todo lugar. Este Deus que não muda. Este Deus que conhece todas as coisas. Este Deus que no seu ser há tanta beleza e tanta grandiosidade. Mesmo assim é um Deus que se torna e que se quer conhecer por ti e por mim. O maior projeto da tua vida, da minha vida, é conhecer este Deus. Não é um conhecer aqui, mas é um conhecer. Quanto mais conheces Deus, mais tu vais viver uma vida transformada. Ou seja, esta história de teologia, que é o conhecimento de Deus, não é uma coisa fútil, não é uma coisa supérflua, não é uma coisa só do pensamento, é uma coisa que vai mudar na nossa vida. Porquê? Porque amanhã nós vamos no nosso dia a dia, nós paramos no nosso dia. No meio de um tempo muito difícil, um tempo em que nós estamos a arder. E nós paramos naquela hora e dizemos: Deus está presente aqui, comigo, na fornalha. É ou não é? Ele não está ali. Ele não te ama ali no meio daquele momento. Ou então quando você está a fazer a pior coisa da tua vida, a maior asneira. Desculpem dizer uma coisa que não vou dizer. Mas
quando estás a fazer coisa pior da tua vida, naquela altura, Deus também está ali. E não vale a pena tu dizer assim, Deus é amoroso. Pois, e as outras coisas também? Porque Deus é um ser uno. E nós, às vezes, queremos criar idolatria. Nós somos peritos em fazer isso. Um Deus à nossa imagem e semelhança. Ou melhor, imagem e conveniência, diria eu. Então, eu te quero encorajar a isso. Né? Para e pensa. Porque ainda que Ele esteja acima de tudo e de todos, Ele está perto de nós e nós o podemos conhecer. Eu acho que isto é a coisa mais empolgante que Deus pode trazer à nossa vida. Nós o podemos conhecer. E Deus tem-me ajudado muito. Não é? Vocês todos sabem que nós estamos a passar uma fase de... estamos a passar uma experiência com Deus. Não é? Uma experiência com Deus desde há uns meses para cá. Minha esposa tem cancro, desde descobrimos isto no dia 3 de setembro. E temos passado uma experiência com Deus. Um Deus que não muda. Um Deus que nos escolheu e que nos ama. E que está presente connosco. E por isso muitas vezes, não é, no meio de alguns momentos, às vezes um bocadinho mais tensos, não é, nós podemos parar e pensar, Deus está presente connosco. Ele é o mesmo Deus que nos salvou. Nos salvou há mais de 40 anos. Já tem 40 e poucos, não é? Já fiz os 40 e poucos. Mas também não tenho 60 anos, como alguns pensam, ok? Mas este Deus que me salvou e que eu senti o seu amor de uma forma tão incrível e tão poderosa, né? Este Deus que tem estado connosco na nossa vida, é o Deus também que está hoje connosco nos tempos mais difíceis da nossa vida. Ele é o mesmo Deus. Ele não muda. O seu amor por nós não se foi embora. Ele não foi passear, visitar outros planetas. Os seus atributos e quem Ele é está connosco sempre. Por isso, quando tu estás a passar o teu dia a dia, estás a passar por seja qual for o momento, pare e pensa. Mas Deus é o mesmo Deus. Deixa que estas realidades de quem Deus é tomem conta do teu ser. E encham a tua vida. Tragam-te conforto e poder para seres um homem e uma mulher de Deus. Para viveres uma vida transformada. E também, ao mesmo tempo, que chegas a este momento em que tu percebes uma coisa, que tu e eu somos a imagem, de alguma forma, deste Deus invisível, porque somos o corpo de Cristo aqui. E que grande glória e responsabilidade nós temos. Ao pensarmos nisto, eu acho que é tão importante nós percebermos que este Deus é sempre amor, sempre santo, justo, misericordioso. Esta ideia da unidade de Deus é tão fundamental. Porque eu acho que às vezes nós compartimentamos este Deus. E Deus não é isto. Deus é tudo isto ao mesmo tempo. Só que em fases manifesta-se de formas diferentes, não é? Deixa que o teu espírito se relacione com o seu espírito. Deixa que esta tua parte espiritual, quem tu és lá dentro, não é? Possa crescer. E finalmente não te esqueças de nada, porque um dia Deus se vai tornar plenamente conhecido quando tu o ouvirmos face a face. E eu estou mortinho para o ver. Para verdadeiramente chegar e ver tal qual ele é. E perceber o seu grande amor por nós. Não é? E deixar que esta grandeza de Deus, eu não sei como é que isso vai acontecer, gente, mas é completamente alucinante. É pensar, não é? Porque a Bíblia fala que quando nós ouvirmos, seremos transformados e seremos semelhantes a Ele. Então, até lá, não é? Nós podemos deixar que esta mensagem transforme a nossa vida, renove o nosso coração, muda a nossa vida, não é? Para nós sermos tal qual Ele é. Amém?